Então você decidiu começar a jogar RPG de mesa com os seus amigos e caiu sobre você o papel de mestre do jogo. Mas como fazer esse papel dar certo pra você? Olá, o meu nome é Araújo, criador do canal Caps Lock e parte da equipe do Guia da Aventura, e aqui estou mais uma vez para guiar a sua aventura. O papel do mestre do jogo, seja ele em Dungeons & Dragons ou em qualquer RPG, segue algumas regras básicas, que é importante que você tenha em mente e as conheça. Primeiro de tudo, o mestre da mesa é o mestre de cerimônias. Cabe a você ditar o ritmo e manter o fluxo do jogo continuando. Ao mesmo tempo, o seu papel é se divertir. Criar um mundo, criar histórias, criar desafios, criar momentos memoráveis para os seus amigos e seus heróis tem que fazer parte da sua diversão. Ser um mestre não é uma punição, não é o papel que sobra, é o mestre de cerimônias. É o cara que cria o mundo, é o cara que ajuda com as regras, é o cara que segue a história e faz o mundo crescer. É um papel importante, e com papéis importantes vem importantes responsabilidades. Primeiro e mais importante, você deve ter isso em mente o tempo todo. Quando estiver jogando RPG com seus amigos, não importa se eles são totais novatos ou completamente veteranos no hobby. Não seja um adversário. O papel do mestre do jogo não é ser um adversário para os amigos. Vocês ainda estão jogando um jogo juntos. É uma noite de diversão entre amigos que estão se divertindo num hobby de criar histórias colaborativas. Não é uma disputa. Você não ganha e você não perde. Você não tá ali pra derrotar os seus amigos e provar que você é mais inteligente porque ninguém consegue derrotar os meus monstros poderosos, ou ninguém é capaz de destruir as minhas armadilhas malignas. Não, você tá ali pra permitir momentos bacanas de acontecerem. Sejam eles em roleplay, quando os personagens interagem entre eles, ou com o mundo que você está narrando ou que você criou, ou em momentos de combate, seja ele o triunfo dos heróis sobre o vilão, ou talvez a morte heróica de um herói tentando resgatar a princesa ou salvar os amigos. Tudo isso cabe nas suas mãos e é você que tem a responsabilidade de manter essa bola rolando. Da exata mesma forma, você deve oferecer respeito aos seus jogadores para exigir respeito de volta. Você deve respeitar os personagens deles, os limites e preferências de cada um daqueles que estão na mesa com você, pois eles doaram a você a coisa mais importante que eles têm: o tempo livre deles. Da exata mesma forma, é perfeitamente possível que o mestre cobre dos jogadores que respeitem a mesa. Não ficar no celular quando o mestre está falando alguma coisa, prestar atenção no cenário de combate quando é uma batalha intensa e o turno do próximo jogador está chegando, manter os personagens com a aventura avançando conforme todos concordaram que tinham vontade e não apenas tentar quebrar o ritmo da aventura porque um jogador num grupo da mesa ficou de repente entediado. Se os seus jogadores assumem compromissos de comparecer numa sessão num certo dia e num certo horário, é perfeitamente plausível que você peça e espere que eles respeitem e honre esse combinado. E quando um jogador se recusa a colaborar, quando o jogador não aceita feedback ou não tem interesse em manter a aventura e quer apenas fazer caos em tudo, ou apenas marca sessões e não comparece, também é o seu trabalho conversar com essa pessoa. Ou talvez até convidar que ela se retire da mesa. Eu sempre vou dizer, porque é uma regra universal: RPG nenhum é melhor do que RPG ruim. Nenhum mestre, não importa se é amigo dos jogadores ou apenas uma pessoa que você conheceu na internet, a sua obrigação não é servir de palhaço de festa para ninguém. É um jogo colaborativo. Você faz parte da equipe. O seu papel é apenas do lado do mestre do jogo. Da exata mesma forma, o mestre tem a obrigatoriedade de manter a mesa rolando. Ocasionalmente você vai encontrar jogadores diferentes, com diferentes estilos de jogo. E nós vamos fazer um vídeo sobre diferentes estilos de jogadores num outro momento. Mas agora é apenas do ponto de vista do mestre da mesa. Você pode ter jogadores que têm interesse em manipular o mundo e forçar as regras. Você pode ter jogadores que têm interesse em conhecer as regras do sistema de jogo e aplicar elas à risca. Mas no final das contas, o mestre controla a mesa. O mestre controla as regras e o mestre dita o ritmo do jogo inteiro. A única diferença é que um bom mestre vai definir esses padrões antes da aventura começar.
e não no meio dela. Se um jogador deseja fazer algo que pode talvez forçar um pouco as regras, mas não é necessariamente prejudicial para toda a aventura, deixa ele tentar. Deixa ele ser bem-sucedido. Se os seus jogadores decidiram que a coisa mais importante para fazer com aquele mímico disfarçado de baú na masmorra é tentar treinar ele para ser o mascote do grupo e talvez utilizar eles em aventuras, bom, por que não deixá-los tentar? Talvez você fique preocupado, oh meu Deus do céu, eles vão querer controlar todos os monstros do mundo e transformar a aventura de Dungeons & Dragons que eu criei como se fosse Pokémon. Se é isso que eles querem, por que não? Você deve avaliar se isso é algo que você está confortável em fazer. E se você não está confortável em fazer, você deve comunicar aos seus jogadores, afinal, ainda é a sua mesa de jogo. No entanto, se você acha que é uma possibilidade de desenvolver essa ideia, permita. Testes são possíveis. Rolagens de dados podem permitir que uma coisa dê certo ou não. Quando muito, você pode apenas colocar um desafio muito alto para algo tão bizarro e único que ninguém nunca tentou antes, como domar um mímico. Mas se os jogadores conseguirem e estão se divertindo com aquilo, você pode se divertir também. O mestre se diverte quando os jogadores dele se divertem. No entanto, não é esperado de você, como mestre de mesa, apenas memorizar todas as regras e variantes e detalhes do livro. Essa não é a sua obrigação. A sua obrigação é conhecer o sistema ou pelo menos saber aonde estão as partes do sistema que você pode pesquisar durante a aventura. Não existe nada de errado em parar para checar o livro. No entanto, não cabe aos jogadores da mesa definir como uma regra deve ser utilizada ou como ela funciona. No final das contas, quem define a regra é o mestre. E quando houver uma dúvida ou um problema, é melhor o mestre tomar uma decisão no momento e ser final, do que apenas paralisar o jogo e gastar 10, 20, 15 minutos ou o que seja, pesquisando qual é a verdadeira intenção das regras como escrito. Se você não lembra de algo, ou você fez algum erro, ok, corrija o erro. Faça uma decisão no ato. Eu digo que acontecerá de tal forma. E pronto. No final da aventura, você pode pesquisar o livro e na sessão seguinte chegar, pessoal, lembra aquela decisão que eu tomei na última sessão? Então, ok, eu errei. A regra, na verdade, é essa, beleza? Show? Tranquilo, vamos embora. E se o jogador chega pra você e fala, pô, mas por causa da sua escolha na última sessão, eu perdi um item mágico. Fala, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos ignorar essa perda e bota o item mágico de volta na sua ficha. Pô, mas isso é estranho, tô corrigindo um erro. Vamos seguir com a aventura? E vida que segue. É mais maduro, é mais inteligente, é mais funcional. Isso aconteceu até mesmo comigo jogando o Guia da Aventura. Às vezes, quando havia uma batalha com muitos personagens na mesa, vários vilões e vários heróis, por mais de uma vez eu me confundi com o meu sistema de iniciativa. A ordem dos jogadores ficou confusa. Uma ou outra vez isso já aconteceu. Naquele momento, eu não parei para verificar de novo a iniciativa de todo mundo. Quando os jogadores me avisaram de detalhe, ei, eu esqueci de fazer o meu turno. Ou, ei, você pulou a minha vez. Falei, beleza, ok, sua vez agora. E a gente apenas segue. E eu anoto e evito, no próxima rodada, de repetir o mesmo erro. O mestre deve fazer decisões informadas no momento. E às vezes, quando há dúvida sobre algo, é importante que o mestre defina como aquilo vai funcionar. Por exemplo, em Dungeons & Dragons 5ª edição, a maioria dos jogadores trabalha com 3 tipos de ações primárias. É uma ação que você tem por turno, uma ação bônus, que são ações específicas de certas classes ou raças ou efeitos únicos, e uma reação, que é um tipo de ação que só é ativada em condições específicas. A vasta maioria dos jogadores vai passar a maior parte do seu jogo trabalhando com ação e algumas ações bônus. E uma das regras principais de D&D que muitos mestres de mesa modificam é que tomar uma poção de cura, ou qualquer poção em Dungeons & Dragons 5ª edição, consome uma ação. Essa é uma forma de balancear combate, onde o jogador deve escolher recuperar pontos de vida ou ameaçar correr o risco de passar turnos com menos pontos de vida na tentativa de fazer mais um ataque ou fazer alguma manobra mais arriscada que possa buscar a vitória. É uma ferramenta de tensão em combate. No entanto, quando você toma uma poção de cura, por exemplo, você ainda deve rolar dados para definir quantos pontos de vida foram recuperados. Por isso, é muito comum em várias mesas que a poção de cura vire uma ação bônus, permitindo o jogador tomar uma poção de cura, que é um recurso limitado e consumível que custa dinheiro e nem sempre é possível de ser adquirido facilmente,
e ainda realizar sua ação potencialmente de ataque ou magia no mesmo turno. Como, por exemplo, clérigos em Dungeons & Dragons 5ª edição tem a magia Palavra Curativa, uma magia de primeiro nível que custa uma ação bônus, permitindo ao clérigo atacar e curar um aliado no mesmo turno. Uma mecânica específica de uma classe que é focada na cura e suporte de seus aliados, e ali ela faz sentido. Expandir esse contexto para poções de cura permite o combate ficar mais dinâmico, mas também permite os personagens ficarem mais resistentes, algo que o mestre pode tentar balancear, fazendo com que poções de cura sejam mais raras ou caras no seu mundo, conforme você bem assim desejar. Dessa forma, um mestre que está jogando com um grupo pode observar que ele fez um erro, deixando poções de cura baratas demais, e os jogadores apenas compraram centenas de poções de cura, e agora todo turno eles tomam uma poção de cura e atacam no mesmo turno, consumindo ação e ação bônus. Nesse momento, entre uma sessão e outra, o mestre pode chegar e falar: gente, eu estou mudando a regra, porque o combate não está desenvolvendo. Se eu colocar muitos monstros da mesa, vai ficar lento demais. Então, a partir da próxima sessão, eu estou revertendo poções para não serem mais ação bônus, e sim uma ação completa, para tentar balancear, porque se a gente tiver que lutar contra monstros mais poderosos, o combate vai ficar lento demais e eu acho que não vai ser divertido. E pronto. Essa é a decisão. Coisas do tipo banir certas raças, certas classes, certas habilidades, são decisões do mestre que devem ser feitas antes da criação de personagem, para permitir aos jogadores que sejam informados do que eles querem fazer e do que eles podem fazer. Não é recomendado para nenhum mestre de jogo banir ou alterar magias e habilidades depois que um jogador já está as usando. Afinal de contas, se o jogador escolheu aquelas habilidades, é porque ele acha que aquilo é divertido para ele, e faz parte da diversão e da fantasia daquele personagem que ele criou e do qual ele tem uma relação com aquele personagem. Então, se você acredita que aquilo é desbalanceado ou incompatível com a visão de mundo da aventura que você quer criar, comunique aos jogadores antes. E se o jogador concordar com isso, beleza. Mas se ele não concordar, ele pode escolher outra classe ou optar por não participar da aventura. O importante é que todos estão jogando com as cartas na mesa e de forma limpa, comunicativa e honesta. Lembre-se sempre, o poder do mestre é absoluto. Você sabe todos os monstros que estão na dungeon. Você sabe todos os tesouros. Você sabe aonde estão as armadilhas. Você sabe quando um jogador está cometendo um erro narrativo ou de intuição. É um poder muito grande, e poder gera responsabilidade. Se você observa que está pegando pesado demais com os seus jogadores, não tem nada de errado em diminuir os pontos de vida do monstro no meio do combate. Da mesma forma, se os seus monstros estão errando todos os ataques e o grupo de heróis tirou 5 ou 7 críticos em sequência, talvez seja a hora de trazer uns monstrinhos extra pra batalha, ou aumentar o ponto de vida do inimigo um pouquinho mais. E a gente vai falar sobre mestres manipulando dados por trás dos escudos, e por que você deveria fazer isso ou nunca fazer isso, num outro vídeo também. Mas é importante que o mestre tenha essa visão. O jogo é o jogo, as regras são as regras, e os monstros que estão em combate, eles querem vencer a batalha. Mas os heróis são os heróis, e nós queremos que os heróis saiam dali felizes porque eles fizeram grandes feitos e grandes habilidades, e eles estão ali porque eles se divertiram e interagiram o mundo. A diversão dos jogadores não pode ser apenas destruir e arruinar o mundo que o mestre criou. Mas o mestre tem que criar um mundo que os jogadores querem interagir, querem se divertir fazendo, querem curtir aquele momento juntos. De novo, não é um jogo adversatorial. Vocês não estão competindo. O mestre não ganha nem perde. Os jogadores não ganham nem perdem. Os heróis podem ganhar uma batalha e perder na próxima, mas a aventura sempre continua. Esse é o verdadeiro espírito do RPG. Da mesma forma que você está lidando ali com quem trabalha com as regras, e a sua responsabilidade determinar que o ritmo do jogo continue seguindo e que decisões sobre regras sejam feitas, você também tem que tomar cuidado com os seus jogadores na mesa. Alguns jogadores podem ter o ímpeto natural de ser mais expressivos e tentar falar como seu personagem, tentar interagir com o mundo, tentar aplicar as regras de uma forma mais criativa, enquanto outros podem ser mais tímidos e reservados. O mestre tem que saber incentivar as melhores características do seu jogador. Se você tem uma pessoa na mesa que é tímida e reservada e não se sente super confortável em interpretar como personagem ou fazer uma voz,
Vale a pena dar um pouco de mais de atenção para aquele personagem, para aquele jogador, para que ele se sinta à vontade, para que ele se sinta reconhecido e as ações deles valorizadas durante a mesa. Não custa nada parar e perguntar se o jogador tem uma dúvida se ele é iniciante. Não custa nada verificar se a pessoa não gosta de falar como o seu personagem. O mestre pode perguntar o que o seu personagem faria. Não o que você faria, o que o seu personagem faria. E se o jogador diz não sei, você pode apenas alimentar aquilo. Fala, beleza, a sua situação é essa. Você tem esse histórico. O que você gostaria de fazer? E nesse momento, também é importante observar a etiqueta de grupo em mesa. Se quando um mestre está interagindo com um jogador, tentando saber o que ele gostaria de fazer, outro jogador resolve interferir nessa decisão, cabe ao mestre, educadamente, mas de forma firme e clara, separar as coisas. É o turno dele, a ação deve ser dele. Deixe ele fazer o que ele desejar. Não importa se outro jogador tem uma ideia mais radical ou mais ótima, ou perfeita, ou estrategicamente falando, melhor e superior. O que o jogador quer fazer? É importante separar as coisas e permitir que as pessoas se expressem naturalmente. Da mesma forma, se um ou outro jogador está tentando buscar atenção demais para si mesmo, não é ofensa nenhuma, após a partida, separadamente, privadamente, falar com esse jogador e conversar. Ei, eu queria que você interagisse mais com os seus colegas. Eu sei que você está empolgado e interessado e eu agradeço pela atenção, mas você está tentando um protagonismo que está deixando os outros para trás. E eu acho que essa energia seria melhor aplicada se você tentasse incluir o grupo mais na aventura, porque eles também querem interagir com você e com a aventura. E aí é uma questão de maturidade, inteligência e sabedoria. Lidar com um jogo para amigos se divertindo como adultos fariam. Da exata mesma forma, você, mestre, tem a obrigação também de entender as sensibilidades dos seus jogadores. E no ano em que estamos, eu não acho que eu precisaria falar isso, mas vamos falar o óbvio. 20, 30 anos é muito comum mulheres jogarem RPG. Elas mestram, escrevem sistemas e aventuras, participam de eventos, fazem live stream. Não é novidade, não é surpresa. Cuidado com os temas. Não é legal um mestre favorecer a garota na mesa porque ela é garota na mesa. Tampouco é legal os seus NPCs darem em cima de personagens femininos na mesa, especialmente se esse tipo de ação não foi conversada numa sessão zero antes da aventura começar. Definitivamente não é legal tentar ter diálogos secretos separados com a única jogadora feminina na mesa, separado do resto do grupo. Você tem poder e poder influencia o ego. Você deve tomar cuidado do seu e respeitar os seus jogadores igualmente. Também é papel do mestre receber feedback. E não custa nada se você está num grupo cuja intenção é jogar por múltiplas semanas, meses ou talvez até anos, ocasionalmente perguntar para eles: o que você está achando da aventura até aqui? Tem alguma coisa que você gostaria de adicionar ao seu personagem ou ao mundo? Tem alguma coisa que você não achou legal ou que você gostaria de conversar separadamente comigo? Abra o jogo, permita que os jogadores critiquem e avaliem o seu jogo. Uma das coisas que eu fiz no Guia da Aventura, e quando eu conversei com os meus jogadores, eu conversei com cada um deles separadamente e em grupo, e eu deixei explicitamente claro: jamais diga que o RPG é meu, o RPG é nosso, e é impossível vocês quebrarem o meu jogo, porque o meu jogo é feito para reagir a vocês. Então, por favor, reajam. Uma coisa que eu disse para os meus jogadores é que eles não deveriam se preocupar em ter respeito demais por mim, ficar com medo de estragar a aventura ou o RPG ou as nossas live streams na Twitch e aqui no YouTube, mas sim fazer o jogo ser divertido para eles, interagir entre eles, observarem que eles são um grupo de aventureiros que trabalham e dependem uns dos outros. Criar essa reação e esse elo entre eles vai expandir o mundo, criar novas aventuras e permitir que eles tenham sessões de jogos mais memoráveis e divertidas. E foi agindo dessa forma e fazendo dessa forma que o nosso jogo desenvolveu e cresceu e ficou mais amplo e melhor. E tudo isso vem de um ponto base: confiança. Mestre, você deve confiar nos seus jogadores. Eles podem sim perguntar 4.000 vezes como funciona uma magia ou uma habilidade, e se eles são novatos ou são novos no sistema, ou vocês jogam esporadicamente, não custa nada passar essas informações. Mas você deve confiar que eles são capazes de lidar com você da mesma forma como você gostaria de lidar com eles.
Da exata mesma forma, não é babaquice do mestre esperar que você saiba, jogador, como o seu personagem funciona. Então, por exemplo, quando um jogador quer "eu disparo a minha magia", o mestre pode virar para ele e falar: ok, qual é o teste que o meu monstro tem que fazer? O jogador não deve virar pro mestre e falar: ué, você que é o mestre, você que me diz. Não, a magia é sua. Como funciona a sua magia? E assim, o jogador deveria saber o que ele tem. É importante que o mestre também faça isso. Existem vários truques que a gente pode discutir e conversar a respeito sobre formas do mestre manter os jogadores engajados. Deixar os jogadores controlarem a iniciativa do campo de batalha é uma forma. Deixar os jogadores registrarem, escolher um jogador e falar: ei, para essa batalha eu gostaria que você controlasse os pontos de vida dos monstros. Você pode fazer essa anotação para mim para eu me focar em outras coisas? E um jogador de sua confiança pode registrar quanto ponto de dano foi causado em cada monstro durante a batalha. Isso ajuda os jogadores a ficarem mais concentrados em que monstros estão sofrendo mais dano e mais interagindo com a batalha. Enquanto o mestre, que já tem essa informação e pode separadamente e de forma secreta também acompanhá-la, mas você tem um jogador ali que está envolvido em manter aquele tipo de informação fluindo. É uma forma de interação e de partilhar a responsabilidade. Da exata mesma forma, isso se aplica a controlar personagens, NPCs, monstros ou até mesmo escolher ataques. Também é importante, mestre, você tem poder sobre vida e morte. Quando um personagem seu está participando da aventura, é importante que os seus NPCs, os personagens do mestre, não roubem o centro das atenções. Quando existe um NPC dentro do mundo da aventura, é apenas natural que os seus jogadores vão virar para esse NPC para buscar a resposta de todas as perguntas. Afinal, o NPC é o personagem do mestre, e se o NPC diz algo, isso provavelmente significa que é verdade, afinal, ele é o personagem do mestre. É um reflexo natural e todos nós temos isso. Então é importante que, se você vai inserir um personagem na aventura dos seus jogadores, que aquele personagem esteja ali para potencializar os jogadores e não tomar a frente. Os NPCs estão com o grupo, mas os NPCs querem que o grupo lidere, nunca o contrário. Da exata mesma forma, é você que vai ditar o clima e o humor da mesa. Na minha primeira aventura com Guia da Aventura, com todos os meus jogadores na mesa, um dos primeiros NPCs que os jogadores interagiram foi um pequeno goblin chamado Zort. Aliás, nome que eu improvisei na hora da aventura. Eu sabia que a Taverna do Trandok teria um assistente goblin, mas eu bolei o nome dele na hora. Eu apenas improvisei o nome e depois anotei, porque todo mundo pareceu gostar do nome. Mas a primeira coisa que eu fiz com o Zort foi fazer uma ação cômica de um goblin que cuida de um bar e de repente gastou todo o dinheiro do bar comprando pêssegos, que aliás virou o tema da aventura inteira, e também falar numa voz engraçada. Se você acompanha o Guia da Aventura, você deve ter percebido que eu não faço vozes para a maioria dos meus personagens. Eu mudo a inflexão ou o tom de voz para um ou outro personagem, mas eu não faço vozes. Mas eu fiz pro Zort. Por quê? Simples. Eu quis mandar um sinal para os meus jogadores. Primeiro, o primeiro NPC que vocês interagiram abertamente é um Goblin. Não presumam que todas as criaturas desse mundo, qualquer Goblin significa automaticamente um monstro que deve ser morto. As aparências podem enganar. E, segundo, eu fiz uma voz engraçada. Por quê? Não tenha medo de se expor. Eu dei o primeiro passo. Eu não pedi para os meus jogadores: ei, interpretem os seus personagens. Não. Eu dei o primeiro passo e eu interpretei um personagem. Para mostrar para eles: vocês podem fazer isso também se vocês se sentirem confortáveis. Dessa forma, eu quebrei o gelo. Eu defini o ritmo. E os outros jogadores se sentiram à vontade para interagir em cima dessa história. Então, eles pegaram o elemento dos pêssegos que o Zort bolou também de forma completamente aleatória, e isso virou uma personalidade do grupo de jogo inteiro. E o fato de que eu criei uma voz e botei todo mundo num clima mais relaxado e confortável ao fazer humor logo no início da nossa aventura, permitiu a todo mundo: ok, não tem problema eu ser bobo, feliz e alegre e agir feito um paspalho de vez em quando, faz parte da diversão. E assim eles puderam se divertir. Da mesma forma, eu coloquei pra eles: ei, essa criatura que vocês geralmente conhecem como um monstro do mundo de fantasia, um Goblin, é um aliado, é um amigo, é um funcionário que trabalha para um dos personagens heróis da aventura, numa taverna. O mundo é mais amplo e é mais rico. Certas frases que o mestre pode colocar e sempre incentivar os jogadores a fazer as coisas é a rolagem de dados. E isso é uma dica muito importante que eu quero que você, mestre, mantenha em mente. Primeiro,
Jogadores não devem pedir rolagens de dado. Você define rolagens de dado. E isso a gente vai fazer um vídeo inteiro só sobre isso no futuro também. Eu acho que eu posso desenvolver esse tópico um pouco mais. Mas é importante que o jogador não pode chegar pra você e falar: eu posso rolar o dado pra intimidar esse inimigo? O mestre deveria dizer: me diga como você intimida ele e eu te digo se você precisa rolar ou não. Talvez você não precise. A tentativa é a tentativa. Será que eu posso tentar algo? Você certamente pode tentar. Permitir que a narrativa desenvolva significa também permitir que as coisas aconteçam de forma natural. Se um jogador sim tem uma boa ideia, se o jogador pensa em uma forma inteligente e ávida de incentivar, influenciar, de forma a utilizar o seu carisma ou a sua intimidação para interrogar ou buscar informações de um personagem, bem, talvez ele não precise rolar dados para isso. Ou talvez ele precise rolar dados, mas a forma como ele descreveu a abordagem dele garantiria que o risco daquela ação fosse menor, o nível de desafio pode ter baixado ou aumentado, indiferente de atributos ou perícias. A rolagem de dado é um elemento de mistério, é uma surpresa, é uma incerta, uma incógnita. E ela deve existir dentro da sua aventura apenas como um divisor de águas, mas não significa necessariamente a diferença entre sucesso e catástrofe. É bom colocar rolagem de dados ocasionalmente. Várias vezes, quando os meus personagens estão decidindo investigar um lugar como uma caverna, ou uma biblioteca, ou os registros de alguém, é claro que eu vou deixar eles encontrarem as notas secretas do vilão. Faz parte da história. Mas eu peço uma rolagem de dados assim mesmo. E se eles tirarem um número expressivo dessas rolagens de dados, talvez eles encontrem alguns segredinhos extras, ou um tesouro escondido em algum lugar extra. Sempre adicione, nunca bloqueie. Não tem nada mais frustrante do que passar uma aventura inteira tentando invadir o castelo do rei para tentar roubar os diários reais, e quando você entra na biblioteca real e você começa a buscar os diários reais que você sabe que está lá, você não encontra nada porque você rolou um 2 no seu teste de investigação. É frustrante. E a aventura não gerou nada, porque o dado disse. O mestre controla os dados. Não os dados controlam o mestre. Utilize eles como uma ferramenta para adicionar ao seu mundo, nunca bloquear o progresso. E acima de tudo, e mais importante do que tudo isso, é divirta-se. RPG é uma experiência coletiva, colaborativa, que é um hobby prazeroso que você pode praticar com os seus amigos. Se informe, pesquise, respeite, comunique. Você é o mestre do jogo, você é o mestre de cerimônias, você dita o ritmo e você define o exemplo a ser seguido. É um papel importante, mas é um papel de extremo prazer e satisfação, quando você pode criar um mundo inteiro de aventuras fantásticas que os seus amigos, os seus jogadores, podem explorar, expandir e colaborativamente se aventurar nele. É uma honra, um privilégio e uma responsabilidade. E se você desejar buscar esse caminho, será muito bem-vindo. Porque todo mundo precisa de um bom mestre para criar uma boa mesa. Então, pense nisso. E, mais uma vez, muito obrigado por assistir o Guia da Aventura e acompanhar todos os nossos trabalhos. Esses guias são feitos para ajudar a você e guiar a sua aventura. Então, coloque nos comentários abaixo suas dúvidas, sugestões de temas, perguntas. Ei, vamos fazer o melhor para guiar você até o sucesso. E até o nosso próximo capítulo, aqui no Guia da Aventura.